A decisão política, ainda que ela diga, que eles digam que ouvem os seus técnicos para tomar suas decisões, foi pela liberação praticamente geral. Mantiveram apenas o transporte coletivo e também unidades de saúde, exceto esses casos, todo mundo em locais fechados liberado. Eu não abro mão da minha máscara, desculpe. Ontem fui em vários lugares em que eu poderia ter entrado sem, a lei me garantiria isso, mas eu não consigo. Eu botei minha máscara, entrei, fiz o que tinha que fazer lá, comprei o que tinha que comprar e fui embora. Mas é uma questão que cada um, diante do que está aí colocado, cada um pensa do seu. Mas também observei que boa parte das pessoas continuam usando, viu? Em locais fechados, pelo menos, né? Sim, sim. Nos moldes de um comércio normal. Lanchonetes, restaurantes e tal. Aí ali você sabe que o vírus vem até a hora que você senta para comer, né? Aí você tira a máscara. É. Então, olha, é obrigatório o uso de máscara. Mas na hora de comer, pode. Então o vírus aí foi o quê? Foi jantar também? Não sei. Doutor Bernardino Soto, de novo, obrigado pela sua gentileza. Bom dia. Bom dia a você, nossos ouvintes, né? Tenhamos uma ótima semana. Amém. Aqui temos ouvintes e telespectadores, porque o nosso programa está ao vivo na TV também. A TV Matão, que se espalha aqui por um monte de municípios aqui, podem sintonizar, essa é uma TV aberta. E mais o YouTube e Facebook também, todos acompanhando ao senhor agora. Dessa liberação das máscaras, doutor, eu percebo que entre as pessoas divide muito a opinião. Ainda que elas digam, não, foi uma boa mesmo, mas no fim da história, muita gente continua usando, pelo menos em locais fechados. Mas isso é o ponto de vista, a decisão é política, ainda que eles digam que tenham ouvido o setor técnico. Agora não, estamos diante de um professor, de um médico generalista, especialista em epidemiologia pela UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, cuja opinião nessa questão é a seguinte, doutor. Pois é, não existe nenhuma orientação técnica ou científica que, neste momento, assegure que esteja correto determinar a suspensão do uso de máscaras, inclusive em locais fechados, né? A pandemia ainda está fora de controle, não tem nenhum indicador de que ela está controlada, ela está num nível de instabilidade muito grande, inclusive no mundo ela voltou a crescer novamente nos últimos dias, de modo que não seria prudente que a gente deixasse de usar máscara neste momento. Eu aconselharia a manutenção do uso de máscaras, inclusive em locais abertos, pelo menos por mais uns 6 meses, até a gente realmente observar o que vai acontecer com a pandemia daqui para frente. Ela ainda está numa fase de instabilidade, a pandemia ela poderá ainda haver alguma mutação viral, a imunidade coletiva, né, que hoje a gente está tendo, também ela é temporária, então nós precisamos aguardar um pouco mais, né? Flexibilizar o uso de máscaras neste momento é uma medida de risco em função da contingência epidemiológica. Pode ser que vá dar certo, mas nós ainda não temos nenhum elemento técnico e científico que nos dê segurança para flexibilizar o uso de máscara neste momento. Aproveitando, né, doutor, aproveitando inclusive o fato de que é verdade que ainda existe um contingente aí arredio ao uso, mas aproveitando o fato de que boa parte da população já havia se habituado com ela, né? Você imagina o seguinte, antes da AIDS, não era comum usar preservativo nas relações sexuais, né? E nós precisamos aprender a fazer isso, né? A máscara hoje é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando o coronavírus chegou, ele colocou essa condição para nós e essa condição vai ter que persistir mais um tempo, pelo menos, né? Então, eu não aconselharia ninguém a deixar de usar máscaras, mesmo em lugar aberto, ainda nos próximos meses, até a gente ter certeza do que vai acontecer, porque se você observar o que vem acontecendo em alguns países asiáticos, mesmo europeus, em que a pandemia voltou a crescer, quando você olha os dados, por exemplo, da Coreia do Sul, é assustador o que está acontecendo lá neste momento, em termos de crescimento de casos e de mortes, por uma subvariante da Ômicron, quer dizer, que já circula no Brasil. Seria muito imprudente da nossa parte achar que nós não estaríamos sob esse risco e flexibilizássemos tudo como está acontecendo.
Então, eu acho que é mais seguro ainda a gente continuar mesmo usando máscara, mantendo o distanciamento físico, até a gente ter certeza do que vai acontecer com essa nova onda epidêmica que já está vindo da Ásia e que poderá chegar aqui em algum momento. Doutor Bernardino, se antes, quando havia obrigatoriedade, as pessoas que usavam e para as quais era um sacrifício, mas usavam, quando elas deparavam com alguém que não usava, era revoltante. Elas diziam, de que adianta eu ficar aqui me submetendo a isso tudo se o todo da população não faz isso? Agora que está liberado, o que imagino vai significar que muita gente, o universo dos que não usam deve também aumentar, esta pessoa que está usando facultativamente não vai também dizer, e agora com mais vigor, com mais revolta, caramba, de que adianta eu ficar usando isso aqui se boa parte está dispensada disso? Ou seja, essa decisão não pode causar em cadeia um relaxamento pernicioso? Eu acho que já está acontecendo, né? A gente agora costuma entrar em lojas, em alguns ambientes fechados e encontra pessoas sem máscara nesses ambientes, né? Então, isso já está acontecendo, o que é ruim, né? Porque quando uma pessoa não usa máscara, ela põe em risco a si, mas também põe em risco as outras pessoas, né? Então, é o seguinte, quem usar máscara, a sugestão que eu faço é que persista com o uso, que use a máscara com qualidade e que evite realmente frequentar estabelecimentos ou lugares em que as pessoas não estejam usando máscara, por causa da situação epidemiológica que eu já descrevi, né? Então, é constrangedor, né? Não tenha dúvida disso, mas deixar de usar máscara realmente é uma medida preocupante, porque a vacina ela é espetacular para evitar mortes e casos graves. Mas a vacina tem um efeito mínimo em termos de evitar a transmissão da doença. Quem evita a transmissão da doença é máscara e distanciamento físico, não tem outra coisa. Então, se eu usar máscara e praticar distanciamento físico, eu diminuo a circulação do vírus na comunidade, e diminuindo a circulação do vírus na comunidade, eu reduzo o risco daquelas pessoas vulneráveis, daquelas pessoas não vacinadas e daquelas pessoas com comorbidades de morrerem por Covid. Então, na hora que eu uso máscara, eu estou colaborando para eu não adoecer, mas também estou evitando que outras pessoas mais fragilizadas morram de Covid, porque eu deixo de colaborar para a disseminação do vírus na comunidade, mesmo que esse vírus não vá fazer mal para mim. Quanta diversidade resultante deste momento inesperado e tudo, e que impôs novos costumes e tudo, né? Eu ouvi esses dias uma colega do senhor, se bem que da área de psicologia, de comportamento humano, e ela disse que não apenas a população estava dividida entre os que achavam que tinha que usar e os que não tinham que usar máscaras, mas aí ela passou a enumerar outros comportamentos que talvez muitos viram por aí, eu nem imaginava. Olha, a gente tem casos, e muitos casos, de pessoas que usando a máscara se sentiram mais seguras, no sentido de que elas se achavam feias, por exemplo, e a máscara acobertou aquilo que ela própria achava feio nela mesma, nariz, boca, sei lá o que e tal. Ela começou a enumerar outros tipos de perfis de pessoas que encontraram na máscara uma alternativa para resolver as suas, digamos, as suas coisas mal resolvidas aí quanto à beleza e outras coisas mais, né? Então você vê que interessante que a máscara desperta muito mais do que essa situação sou contra ou a favor. Eu não me lembro de todas, mas ela disse aqui várias ocasiões e situações que as pessoas encontraram na máscara, ou pessoas muito tímidas, ela disse. Elas se soltaram mais, por exemplo, achar que não são de sorrir, por exemplo, e tal. E aí a máscara ajudou nas suas relações de conversas, no trabalho, tudo mais, porque isso aí deixou escondido aquilo que ela não sabia trabalhar, o sorriso, os dentes que não são bonitos, sei lá, ela enumerou um monte de coisa de comportamentos. Mas, voltando aqui, doutor, e já que o senhor falou de vacina, por exemplo, estamos aí em vias de adotar essa 4ª dose contra a Covid, né? E agora, exatamente contra a variante Ômicron, falam muito aqui no estado de São Paulo do uso do imunizante Butanvac 100% produzido no Brasil.
O senhor é da universidade, onde se pesquisa muito e tudo mais. O Instituto Butantan tem uma história belíssima em toda a sua existência, mas nesta pandemia, por questões de política e, enfim, de toda a ordem, muitas vezes ela ficou, digamos que muito fragilizada diante da opinião de muitos, né? E agora ela vem com uma alternativa, um imunizante 100% produzido no Brasil. O brasileiro já tem um complexo de vira-lata, desculpa a expressão, mas a gente que é brasileiro acha que o resto do mundo é uma maravilha e nós somos ultrapassados e tal, que a gente não tem condições para isso. O senhor, como pesquisador, e melhor ainda que o senhor não seja exatamente do Butantan, mas dessa universidade tão importante do nosso país e do nosso interior de São Paulo, eu pergunto ao senhor, um imunizante desse, do ponto de vista técnico do senhor, ele deve ser acreditado pela população ou não? Eu acho que deve sim, pelo seguinte: o Instituto Butantan é um instituto respeitável, técnica e cientificamente já há várias décadas, né? E embora possa até ter algum interesse político em relação a isso, mas técnica e cientificamente o Instituto Butantan ele é muito qualificado. O Brasil é um dos países melhores qualificados no mundo para produzir e para distribuir vacinas para a população. Infelizmente, o Brasil vem passando por um momento de negligência, né, governamental em relação às nossas capacidades científicas e tecnológicas, com redução de investimentos e outras coisas desse tipo. Mas existem ideais, inclusive na Organização Mundial de Saúde, de ampliar a produção de vacinas para o mundo inteiro, não só da Covid, mas inclusive outras vacinas. E o Brasil é um dos países que é considerado para colaborar para essa produção mundial de vacinas e exportação, inclusive, de técnicas e tecnologias de distribuição de vacinas na população. Né? Então, o que o Brasil tem de capacidade científica e tecnológica e técnica para produzir isso, ele é muito grande, muito confiável. Inclusive, o controle de qualidade desses produtos no Brasil é extremamente rigoroso, de modo que eu acho que é confiável, sim, nós podemos trabalhar com segurança. O que nós precisamos agora é ter investimento público nesse setor social extremamente importante, e que vem sendo, né, pelo governo federal e o governo estadual, eu suponho que não seja muito diferente, negligenciado em relação à importância desses órgãos para a saúde da população. Né? Então, eu acho que se o Butantan, a Fiocruz, lançarem um produto genuinamente nacional, com a aprovação da Anvisa, a população pode ficar tranquila, porque a confiabilidade é muito alta. Professor, mas eu fico pensando, se essa negação à nossa competência, vamos chamar assim, se ela é só governamental, eu fico pensando, porque o brasileiro, se a gente botar para o brasileiro, falar, meu filho, você é paraplégico, pode ser que você venha a andar assim mesmo, que seria um grande ganho. E para isso, você vai se submeter a dois grandes homens da pesquisa. O Dr. William Hurt, não sei o que, Jr., da Universidade de Oxford, está aqui, do teu lado direito, e você, cidadão brasileiro. Então você é paraplégico, olha que você pode voltar a andar, hein? Do teu lado esquerdo está um cidadão que é brasileiro chamado professor Nicoleles. O que esse brasileiro faz? Olha, nós temos um Ele escolhe o Dr. William, não sei o que, doutor. Ele não sabe quem é o professor Nicoleles, um grande brasileiro, sensacional, que enfim os Estados Unidos levou para lá, né? Que a gente vai perdendo esses valores todos. Ele não deu para fazer a pesquisa do aqui. O homem é reconhecido no mundo inteiro, mas o Brasil não o conhece. Nós temos perdido muito profissional qualificado, né? Para o estrangeiro, exatamente por isso, né? Um país sem ciência e tecnologia, ele volta para a Idade da Pedra, né? Ele perde, inclusive, condição de longevidade, de saúde, de várias outras coisas. Se um país quiser ser independente, soberano, potência mundial, ele tem que investir em ciência e tecnologia.
né? E o Brasil, infelizmente, vem reduzindo muito esse tipo de investimento, né? Mas nós temos aqui uma capacidade científica e tecnológica extremamente elevada, altamente competitiva com o mundo inteiro, que só está tendo dificuldade por falta mesmo de investimento público. Que nos diga São Carlos, né, professor? Que é o capital nacional da tecnologia. E nós precisamos garantir que essa tecnologia vai chegar para todo mundo, né? Porque a tecnologia, se ela chegar só para quem pode comprar, aí realmente ela é verdade. Tem que ser um patrimônio para ser dividido com a humanidade inteira, é verdade. Professor, como sempre, suas entrevistas são muito, muito proveitosas. Coloca aqui a reflexão entre aqueles que, poxa, eu estou usando, eu pretendia continuar usando, mas todo mundo vai parar agora, tal. Então essa pessoa ouviu o senhor e talvez tenha reafirmado em si esse propósito. Não, eu vou continuar usando. Eu ouvi lá o professor da UFSCar, o professor Bernardino, eu acho que eu estou no caminho certo. E aqueles que já desistiram, talvez possam refletir melhor. Sei não, em certas circunstâncias eu acho que eu vou usar. Eu espero que de alguma maneira essa entrevista tenha sido útil para os nossos ouvintes e telespectadores, abrindo aqui a reflexão em cada um deles do comportamento a partir de agora em que não há essa obrigatoriedade. Nesse sentido, foi uma grande contribuição, mas que não seria possível sem o senhor participar. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. Muito obrigado, viu? Bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia e boa semana. Bom dia.